Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar sobre as orações subordinadas substantivas e conjunções integrantes. Nós já falamos um pouquinho sobre as conjunções integrantes, mas hoje nós vamos falar delas nas orações subordinadas substantivas. Antes de começarmos, dá um like para nós, tá? Para ajudar o canal, certo? Então tá. Pessoal, é assim. Todo verbo tem um substantivo relacionado a ele. Por exemplo, se de cantar é canto, de falar é fala, de jogar é jogo, certo? Então, vejam só, de pensar é pensamento, e por aí vai. Então, o que nós temos que fazer? É só transformar o substantivo numa oração subordinada substantiva, ou fazer o contrário, transformar a oração subordinada substantiva em um substantivo, tá bom? Então, nós podemos. Então, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais ou apositivas. Então, é, então tá. Ela tem um valor, né, de acordo com o que nós falamos aqui, de aposto, objeto direto, objeto indireto, predicativo, de sujeito, tá? E de complemento nominal. Então, quando ela faz a pergunta o que ou quem, nós estamos falando de pedindo um complemento de objeto direto. Quando ela está na frente de um verbo, de um nome, perdão, ela é um complemento nominal, certo? Se ela tem valor de sujeito, ela é uma subjetiva. Se ela tem valor de predicativo, né, após um verbo de ligação, então ela é um predicativo do sujeito, tá certo? Se ela está depois de um aposto, se ela tem valor de aposto, ela é uma apositiva. Então, certo, vamos ver agora aqui no nosso slide para que você possa acompanhar com a gente, certo? Então tá. Orações subordinadas substantivas são aquelas que têm valor de substantivo e elas são classificadas da seguinte forma: subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e apositivas. Vejam só. Seria desejável, então ali, ó, os termos que lhe faltam seria assim. Seria desejável, falta o sujeito. Alguma coisa seria desejável. Então, falta o sujeito. Nossos votos são. Percebo que está após um verbo de ligação. Então, pede um predicativo. Falta um predicativo ali. Uma qualidade. São o quê? A pátria deseja. Deseja o quê? Então, falta um objeto direto. Tua convocação depende. Depende do quê? Ou de quê? Então, ali ó, falta um objeto indireto, certo? Então, por causa da preposição ali que falta que, né, que falta do quê, o de quê, em quê, enfim. O professor tem confiança. Falta um complemento nominal. Falta algo que complemente o substantivo, o nome, né? Confiança, porque o verbo ter está antes do nome, confiança, então falta um complemento nominal. Peço-te este grande favor, falta o aposto. Perceba que tem até dois pontinhos ali indicando que a palavra seguinte é um aposto. Então, completemos agora. Observe que nos 6 casos, o núcleo é um substantivo. Então, seria desejável a participação dela. Então, que ela participasse, fica a participação dela. Nossos votos são a vitória dos alunos. A pátria deseja a colaboração de todos. Tua convocação depende da existência de vagas. O professor tem confiança em nossa pesquisa.
Peço-te esse grande favor, teu honesto depoimento. Então, vocês perceberam que participação, vitória, colaboração, existência, pesquisa, depoimento são substantivos. Então, agora que nós vamos ver transformando esses substantivos em orações subordinadas substantivas. Então, vamos lá. Troquemos agora aquele núcleo substantivo por um verbo, formando orações. Desta forma, teremos orações que fazem o papel do substantivo e complementam a principal, que é a oração incompleta, exercendo pela ordem as funções de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Então, serão chamados orações subordinadas. Por quê? Porque complementam a oração principal. E por que substantivos? Porque exercem as funções de substantivo. E de acordo com a função de cada uma, subjetivo, predicativo, objetivo direto, objetivo indireto, completivo nominal e apositiva. Vejamos então. A oração principal e a oração subordinada substantiva. Ó, seria desejável que ela participasse. Então, a palavra participação, que era um substantivo, foi para que ela participasse. Nós transformamos aí num verbo do subjuntivo. Ó, nossos votos são que os alunos vençam. Então, a palavra vitória se transformou, então, no verbo vencer, por isso que é chamado de oração aí também, né? A pátria deseja que todos colaborem. Então, o verbo colaborar no lugar do substantivo colaboração. Tua convocação depende de que existam vagas. Então, de que existam no substantivo a existência, certo? O professor tem confiança que nós pesquisemos. Então, perceberam aí? Pesquisemos é o verbo em relação à pesquisa, o substantivo pesquisa. Peço-te este grande favor, que deponhas honestamente. Ó, que deponhas é em relação ao substantivo depoimento, tá? Então, definições. As orações subordinadas, a oração subordinada substantiva complementa a oração principal, exercendo a função de sujeito. Por exemplo, então, nesse caso, é conveniente que voltes cedo. Então, será necessário que vocês ajudem nossa escola. Então, esse primeiro aí é uma subordinada substantiva, subjetiva, esses dois exemplos. Por quê? A volta é conveniente. Percebam que nós temos um predicado aí. Algo é conveniente. Então, o sujeito está na frente, está depois da subordinada. Desculpem, da principal. Será necessário, algo será necessário. Então, a segunda oração faz papel de sujeito da primeira. Então, a ajuda de vocês é necessária. Aí sim, daí você percebe por que ela é subjetiva, porque ela tem valor de sujeito. Olha lá, a oração subordinada substantiva predicativa complementa a oração principal, exercendo a função de predicativo. Olhem só, a verdade é, nós temos aí o sujeito, temos o verbo de ligação, então vai pedir o quê? Um predicativo do sujeito, que nós colaboramos com a turma. Então, a verdade é a nossa colaboração. Então, como está transformada em oração, esse que nós colaboramos com a turma é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. O certo é que não retornarei mais a essa cidade. Percebam também que nós temos o sujeito, temos o verbo de ligação. Então, a segunda oração é predicativa, ela tem valor de predicativo do sujeito.
A oração subordinada substantiva objetiva direta é a que complementa a oração principal, exercendo a função de objeto direto. Olhai. Olhai o quê? Então, aí, quando faz a pergunta o quê, aí nós vamos ter uma oração subordinada substantiva objetiva direto, porque ela faz o papel de objeto direto. O diretor deseja. Deseja o quê? Né? Então, aí, também é o mesmo caso, é o outro exemplo, que todos os alunos aprovados participem da formatura. Então, deseja o quê? Então, nós temos sujeito, nós temos um verbo que pede complemento ali, certo? Oração subordinada substantiva objetiva indireta é a que complementa a oração principal exercendo a função de objeto indireto. Insisto em que vocês percebam que nós temos uma preposição antes ali, em. Então, insisto em que. Então, em que partas imediatamente é um objeto que tem valor de objeto indireto. Então, ela é uma subordinada substantiva objetiva indireta por causa da preposição. Bernardo lembrou-se de que ainda está ligado à empresa. Ó, veja a preposição aí de. Por isso, a oração é subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Lembrou-se de que, tá? Se fosse do que também seria a mesma forma. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal é que complementa a oração principal, exercendo a função de complemento nominal. Olha, vamos ver esses dois exemplos aqui. Todos nós temos, aí tem um substantivo na frente, esperança. Então, temos esperança. Então, a segunda oração, ela complementa o nome esperança. Por isso é chamada de completiva nominal, tá? Se parássemos ali no verbo, seria temos o quê? Ia pedir um objetivo direto, um objeto direto. Mas temos esperança, aí complementa o nome, então é completiva nominal. Sinto necessidade de que você volte para a sua casa. Então, se a pergunta fosse só após o verbo sinto o quê? Ia pedir também objeto direto ou substantivo objetivo direto. Mas sinto necessidade. Então, a frase seguinte, a oração, é subordinada substantiva, completiva, nominal. A oração subordinada substantiva apositiva é a que complementa a oração principal, exercendo a função de aposto. Vamos ver os exemplos. Pedir um favor a meus colegas de trabalho. Aí vejam bem, é uma citação aí. Qual seria, então, o pedido? Né? Que não faltem amanhã. Então, percebo que os dois pontos ali indicam, né, que a palavra seguinte é aposto também. Então, ela é a positiva. Todos querem a mesma coisa. Então, qual seria essa mesma coisa? Aí vem em seguida. Que a nossa cidade apareça na mídia. Então, é um aposto, quer dizer, uma oração subordinada substantiva apositiva, porque tem valor de um aposto. Tá certo? Vamos ver os exercícios agora. Então, pessoal, agora nós vamos aos nossos exercícios. Assinale com X a opção em que a oração subordinada substantiva corresponde à oração principal. Eles não sabem que a vida é exigente. Será que a opção A, subordinada substantiva predicativa? Será que a B, subordinada substantiva objetiva direta? Ou será que a C é oração subordinada substantiva objetiva indireta? Vamos ver? Já pensaram? Então tá. Letra B. É oração subordinada substantiva objetiva direta. Eles não sabem o quê, né? Então, pergunta aí
ao verbo. 2. É necessário que pensem nas consequências. Será que a oração subordinada substantiva subjetiva? Será que a oração subordinada substantiva completivo nominal? Ou será que a oração subordinada substantiva apositiva? Vamos ver? Então, alternativa A, oração subordinada substantiva subjetiva, porque nós temos o predicado é necessário. Então, a segunda oração faz o papel de sujeito da primeira, tá certo? Então tá. Vamos ao exercício 3. Necessitamos de que falem sobre o acidente. Será que a oração subordinada substantiva predicativa? Será que a oração subordinada substantiva objetiva direta? Ou será que a oração subordinada substantiva objetiva indireta? Então, a resposta é a letra C. É subordinada substantiva objetiva indireta. Então, necessitamos do que ou de que? Então, nós temos uma preposição aí, né? Antes. É, então tá. É a letra C, né? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos para o exercício 4. Desejamos que o mundo se torne melhor para viver. Então, será que a oração subordinada substantiva apositiva? Será que a oração subordinada substantiva objetiva direta? Ou será que a oração subordinada substantiva objetiva indireta? Então, o exercício 4 é a letra B, oração subordinada substantiva objetiva direta. Desejamos o quê? Não é isso? Vamos então para a questão 5. Temos muita necessidade de que a prefeitura pavimente nosso bairro. Será que é a oração subordinada substantiva predicativa? Será que é a B, oração subordinada substantiva objetiva direta? Ou será que é a C, oração subordinada substantiva objetiva, completiva nominal? Então, a resposta é a alternativa C, oração subordinada substantiva completiva nominal, porque a segunda oração complementa o substantivo, nome, necessidade, né? E não o verbo ter ali no início. Então, vamos para o exercício número 6. Nosso desejo é que no mundo habite a paz. Será que é a opção A, oração subordinada substantiva predicativa? Será que é a B, oração subordinada substantiva objetiva direta? Ou será que é a C, oração subordinada substantiva objetiva indireta? Então, a opção A, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Eu percebo que a segunda oração ela vem após um verbo de ligação e ela faz o papel de, de, de predicativo do sujeito ali. 7. Nós queremos apenas isto. Nos deixem em paz. Será que é oração subordinada substantiva predicativa? Será que é uma oração subordinada substantiva apositiva? Será que é oração subordinada substantiva objetiva e indireta? Então, resposta é a letra B. Ela é apositiva.
ou nós queremos apenas isto? Então está pedindo um aposto ali. Então isto pede o aposto, né? 8. Nunca duvidei de que estivéssemos certos. Será que a oração subordinada substantivo predicativo, opção A? Será que é B, oração subordinada substantivo objetivo direta? Ou será que é a letra C, oração subordinada substantiva objetiva indireta? Então, resposta é a letra C. É oração subordinada substantiva objetiva indireta. Nunca duvidei. De quê? Ou do quê? Então, de que estivessem certos. 9. Sabemos de uma coisa, que podemos esquecer sua ajuda. Será que é a letra A, opção A, oração subordinada substantiva predicativa? Será que é a opção B, oração subordinada substantiva objetiva direta? Será que é a letra C, oração subordinada substantiva a positiva? Então, é a opção letra C. Sabemos de uma coisa, né? Então, ela tem valor de aposto. Então, a letra C, oração subordinada substantiva apositiva. Número 10. O único empecilho era que a prova seria à noite. Será que é a letra A, oração subordinada substantiva predicativa? Será que é a B, oração subordinada substantiva completiva nominal? Ou será que é a opção C, oração subordinada substantiva subjetiva? Então, resposta é a letra A. É uma oração subordinada substantiva predicativa. Ele está complementando um verbo de ligação, é um predicativo do sujeito, tem valor de predicativo do sujeito, certo? Então, opção A. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Até mais. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.